Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos tomar o café juntos? Coração gigante para você que está aqui me assistindo. Então vamos começar. Hoje é o dia 37, estamos há 37 dias lendo o livro de Eclesiastes. Estamos no capítulo 2, versículo 15. Salomão diz assim: então eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim também. Por que, pois, busquei eu mais sabedoria? Então, o que acontece ao tolo e que vai acontecer a mim também? A você, a todos nós. O que acontece que vai acontecer para todos nós? A morte. Deixa eu tirar essa daqui. Ele está divagando sobre a morte. Ele está dizendo, tanto eu como o tolo, eu que sou super sábio, super rico, super tudo, vou embora um dia. E o outro que não fez absolutamente nada também vai. Então, ele continua. Então eu disse no meu coração, também isso é vaidade, também isso é ilusão, também isso é fumaça. Esse pensamento de que tanto faz um como o outro, todos vão embora juntos, isso é a realidade, mas só o fato de eu pensar isso também é vaidade, é o que ele está dizendo assim. Então aqui é uma profunda reflexão do rei Salomão sobre a futilidade e a efemeridade, vou buscar a palavra nova, uma palavra difícil, aí acontece isso. Efemeridade da vida, debaixo do sol, quer dizer, enquanto estamos vivos. Porque, de novo, aqui tem uma vida acima do sol, que ele está sugerindo, que ele imagina que tenha, uma vida acima do sol, que a gente não conhece. A nossa vida nesse momento está nesse mundo aqui, que é o mundo embaixo do sol. Ou seja, uma perspectiva puramente humana e material. Nós vamos morrer. Então, a frase que o mesmo destino aguarda tanto o sábio como o tolo, depois dele construir impérios, de cultivar a sabedoria, ele percebe esse destino, que é a morte, que a gente vai embora. Não só a morte que a gente vai embora, o esquecimento, o tempo que passa, que continua passando inexoravelmente, né? Então, o esquecimento, o tempo, o destino, a morte, não faz diferença se você é sábio ou se você é tolo, tanto faz. Então, no final ele fala, isso também é revel, ou seja, isso também é névoa, é incerto, é efêmero. Então, o que ele está dizendo aqui? Será que buscar sentido na comparação ou no mérito é como se fosse correr atrás do vento? É isso que ele está falando. Que buscar sentido dele se comparar com um tolo é bobagem, é correr atrás do vento, né? Então a verdadeira sabedoria não está em saber mais, mas saber viver com consciência, com a consciência da impermanência. Isso os budistas ensinam isso. Eu fui durante 3 anos, eu estudei o budismo, e eles ensinam isso. Tudo é impermanente. E a gente, no mundo material que a gente vive, principalmente aqui no Ocidente, a gente é muito apegado ao material, à sabedoria, aos títulos, às posses, né? E tudo isso, Salomão diz, é impermanente. Bom dia, quem acabou de entrar. E
e não tem ligação uma coisa com a outra, né? Então, do ponto de vista de Hellinger, quando a gente quer ser mais do que os outros, quer ser mais sábio, mais forte, mais assertivo, estamos tomando um lugar que não nos pertence. Olha essa frase do Hellinger. Então, se eu quero ser mais do que o outro, se A quer ser mais do que B, o A quer tomar o lugar do B. Não é o lugar dele, o lugar dele é A. E o lugar do B é B. Bem interessante isso que o Hellinger está falando, né? Cada um tem o seu lugar, né? Mesmo o tolo tem sua importância, o seu significado e o seu lugar. Quando você compara um tolo com um sábio, você está querendo tomar o lugar de um ou de outro, e isso não está correto, porque cada um tem o seu lugar, né? Então, a nossa alma sabe que todos pertencem, que todos têm um destino, cada um tem o seu, que nós não somos melhores nem piores uns dos outros. Todos nós fazemos parte, todos nós estamos a serviço de quem? A serviço da vida, né? Essa ilusão da sabedoria pode ser um movimento de arrogância, né? Na constelação a gente vê que todos os destinos são dignos, né? Inclusive o do tolo, inclusive o nosso. Eu mudei um pouquinho de filósofos, eu fui buscar Sócrates. Sócrates tem uma frase que todo mundo fala e que a gente pensar nela, ela é perfeitinha. Ela diz: só sei que nada sei. Sócrates. Só sei que nada sei. E quando ele fala isso, só sei que nada sei, tem muita liberdade nessa frase. Lembra que a gente tem que ser responsável por aquilo que a gente constrói? Então, se eu não sei nada, livre, leve e solto, tá? Tô livre. Já Simone Weil é outra filósofa mais do nosso tempo. Ela diz assim, ela acreditava que o verdadeiro saber, o verdadeiro conhecimento, vem do enraizamento naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro. Um minuto. Naquilo que é simples, presente, essencial na vida da gente. Essa é a condição humana. Então, essa tentativa de tentar escapar dessa condição humana, que cada um tem a sua, e tentar se levar num nível acima dos outros, é o que nos desconecta da alma, né? Para entender melhor, imagina a seguinte situação, né? O sábio e o tolo. O sábio passa a vida inteira dele estudando, construindo um vasto conhecimento, tomando decisões prudentes e acumulando riqueza de uma forma inteligente. Bom dia, quem está chegando. Ele pode construir uma empresa, ele pode escrever livros, livros que inspiram gerações, como esse que nós estamos lendo, do Rei Salomão. Pode ser um líder super respeitado. Do outro lado, nós temos o tolo, que age por impulso. O que é um tolo? Não é ignorante, é tolo no sentido de que ele age por impulso, ele gasta tudo que ele ganha de uma forma imprudente, ele não faz poupança, ele não projeta o futuro, ele não se preocupa. Ele pode estar vivendo a vida no presente com muitos prazeres, mas são prazeres momentâneos, né, daquele instante. E ele não vai deixar nenhum legado. Ele vive o presente. A gente sempre fala, vive o presente. Então, será que nós somos tolos? Então, enquanto os dois estão vivos, essa diferença é gritante. Um planeja o futuro, vai deixar para o futuro. Então, se você escreve pensando que vai deixar para o futuro, é um projeto. Não sei se aí tem prazer. Porque lembra que a gente tem que ter prazer naquilo que a gente faz. Esse é o sentido, né?
O sábio, então, ele desfruta dos frutos do trabalho dele, enquanto que o tolo lida com as consequências das suas escolhas. Então aqui ele tá, de novo, é o sábio, ele pensa antes de fazer. E o tolo vai fazendo, né? Pelo instinto. No final, a morte chega para os dois. O sábio morre, o tolo também morre. E os seus corpos, tanto do sábio como do tolo, voltam para a terra, voltam para o pó. E dali algumas gerações, as suas realizações ou as suas tolices vão ser esquecidas. A grande empresa do sábio pode ser administrada por um neto, um herdeiro tolo que vai perder tudo, vai levar a empresa à falência. Eu conheço vários casos assim. Os livros vão ser deixados nas estantes, nem sempre alguém vai abrir para ler, como esse que nós estamos abrindo para ler. E uma fortuna pode ser herdada e dissipada em, né, em muito pouco tempo. Aquilo, então. Conclusão aqui de Salomão é que, do ponto de vista embaixo do sol, puramente terreno, a morte anula as conquistas do sábio e as falhas do tolo. Somos todos iguais. Né? Então, a sabedoria não é uma pólice de seguro, não é uma garantia de vida você ser sábio. Não é uma pólice contra o esquecimento e não é uma pólice contra a morte. Então, quando se busca um legado duradouro que fique, que você seja reconhecido depois que você se vá, que você tem, ou quando você acumula bens, isso que ele chama que é correr atrás do vento. Né? É isso que ele chama de... É uma perspectiva... Se a gente pensar que a gente só tem essa vida, e da vida a gente nada leva, né? Então, a mensagem, portanto, aqui, não é que a sabedoria não vale nada, mas sim que tudo que a gente faz debaixo do sol é temporário, né? Passa. Aqui, o que traz um significado real, um significado duradouro, não vai ser encontrado nas nossas conquistas, que são efêmeras nessa vida, sejam elas intelectuais, materiais ou por prazer. Essa reflexão dele serve para a gente buscar um propósito. O que será que a gente faz que vai transcender a nossa morte, a nossa limitação humana? É um tema do livro de Eclesiastes, né? Ele explora profundamente esse tema, né? O que nós vamos deixar de herança ou de lembrança? Eu estou pensando aqui nas perguntas que nós vamos fazer hoje. A minha pergunta, quando eu busco saber, o que eu estou tentando provar? E para quem eu estou tentando provar? Será que eu busco prazer para provar alguma coisa? Para deixar um legado? Qual é o sentido de eu buscar saber? Eu estou isso perguntando para mim porque eu sou uma eterna buscadora. É um curso, eu fico atiçada. Tem tal curso de tal pessoa, fui fazer em tal lugar, eu também quero. Então, esse meu saber me aproxima ou me afasta das pessoas? Eu estou conversando com vocês, vamos pensar juntos aqui. O fato de eu saber muito, as pessoas que sabem muito, eu não sei muito, eu sou que nem o Sócrates, só sei que nada sei, mas é verdade. O Sócrates não era verdade, Sócrates sabia muito. Eu sei muito pouquinho. E todo pouquinho que eu sei, eu compartilho, porque precisa de mais gente para caminhar junto. Então, isso me aproxima ou me afasta dos outros? Como são as pessoas sábias que você conhece? Elas são próximas ou são distantes? E também tem as pessoas, tem que pensar,
essa minha busca por sabedoria, será que eu estou fugindo de alguma coisa quando eu só busco tanta sabedoria? Quero saber mais, quero saber mais. Por que será que eu preciso saber tanto, né? O que vocês acham? Qual é o seu pensamento a respeito dessas perguntas? E aí, pessoal? Bom dia, bom dia, bom dia. Então, são perguntas para a gente se fazer e uma mensagem muito clara de que não tem comparação. Cada um tem o seu lugar, estamos todos a serviço e todos temos o mesmo destino debaixo do sol. Então, enquanto estamos debaixo do sol, o que nós fazemos com a nossa função, com o nosso propósito de vida? Nós temos um propósito de vida. Sabemos qual é? Você sabe qual é o seu? Eu acho que eu sei qual é o meu. Estou aqui fazendo parte do que me cabe. E falando nisso, essa live vai ficar gravada. Ela vai subir em seguida, assim que eu terminar a meditação. E você pode assistir a hora que você quiser. Quem entrou no meio pode assistir desde o início, se tiver interesse, claro. E se puder compartilhar com mais pessoas, diga, olha, tem uma pessoa chamada Débora que está lendo o livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão há 3.000 anos. Você vê? A sabedoria dele ficou. Todo dia ela lê um verso, quem sabe você também se interessa. Porque a minha intenção é que essa sabedoria do Salomão chegue a mais pessoas, não de uma forma religiosa, porque eu não sou religiosa e nem tenho preparo para analisar do ponto de vista religioso, eu analiso do ponto de vista sistêmico e trago também alguns filósofos, pensadores, o que eles falaram a respeito do assunto. Então é interessante a gente conversar aqui todas as manhãs, 7h59, e eu começo às 8 em ponto. Se você puder compartilhar, temos mais pessoas agregadas seguindo conosco nesse caminho do rei Salomão. Ele está nos ensinando a bula da vida, não é? E depois também, aqui em cima, na minha bio, você clica... ontem me perguntaram, mas aonde que está? Dependendo do celular, aparece já um clipezinho. Às vezes não. Então você clica no mais, vai aparecer o clips, você clica no clips e aparece lá o link, né? O rei Salomão cá entre nós. Você, eu e o rei Salomão nos guiando. Que você entra no meu grupo do WhatsApp, onde eu transcrevo essa live para você ter ela por escrito. Então, se você não pode vê-la no momento que está acontecendo... sim. Me llame, tem alguém me pedindo uma sessão de constelação em espanhol. Me llame em privado, por favor. ¿Está bien? Vai ser uma grande alegria compartilhar contigo. Muchas gracias. Então, voltando. Vai estar lá por escrito tudo que nós falamos aqui hoje, tá? Então, ali você lê em 1 minuto, 2 minutos você lê, entendeu? No trem, no ônibus, no carro, onde você quiser. Você tem a mensagem do dia. Isso vai te ajudar. Ok? Então, vamos para a meditação de hoje. A gente fecha os olhos. Solta o ar. Quem acabou de entrar, estou começando a meditação final, ok? Mas a live fica gravada, depois você vê tudo. Vamos fechar os olhos, solta o ar. Imagina que você está rodeado de gente, muitas pessoas à sua volta. Tem um círculo, as pessoas estão em um círculo. Não tem maior, não tem menor, não tem hierarquia. É um círculo de pessoas. Você olha em volta, olha essas pessoas. Cada pessoa tem a sua história, tem o seu brilho, tem a sua sombra também, né? Respira e sente que você faz parte desse círculo. Você é uma pérola desse colar de pérolas que são as pessoas.
E você diz em voz alta se você puder, senão você diz no seu coração, como Salomão. Eu não preciso ser maior. Eu não preciso ser maior. Eu só preciso ser inteiro. O que eu sei é suficiente. O que eu sei é suficiente. O que eu sou é bem-vindo. O que eu sou é bem-vindo. Eu pertenço à humanidade, a esse colar de pérolas. Eu sou uma dessas pérolas maravilhosas vivendo embaixo do sol. Então, eu pertenço. E isso é suficiente. Isso basta. Isso é suficiente. E isso basta. Bom dia a você que está aqui comigo. Bom dia a você que vai assistir esse vídeo mais tarde. Tem um dia maravilhoso, está chovendo, que são bênçãos, as plantas adoram, estão super felizes, estão recebendo o alimento divino direto. E nós também, aqui conversando. Um beijo carinhoso, tenha um lindo dia, até amanhã.